Muito bem, então vamos iniciar o tema de hoje. A propósito, Rui, não, a Maria Paula não podia hoje? A Paula não podia hoje? Sim, não pode, hoje Ok, não ok. temos disponibilidade. E outro Pronto. compromisso, mas depois vai vir a gravação. Ok. Sim, 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 vamos Eu gravar. também tenho estado a ver as gravações, estão muito bem. Sim, hoje pus a quinta, então agora vamos à Sim. sexta. À sexta e falta depois a sétima. Bom, hoje então vamos tratar uma figura bastante, digamos, interessante da tradição e uma, digamos, também famosa. Uh, bom, desculpem só um segundinho, fecho aqui. Lourdes, estamos agora já com a nossa atividade, ok? Tá bem. Bom, mas isso é um problema talvez do teu telemóvel. Está bem, está bem. Mas olha, agora temos que deixar, está bem? Continua a existir. Está bem, ok. Pronto, desculpem, já está fechado, já não há mais problemas. Bom, então dizíamos que hoje temos tratamento da figura de Maria Madalena, uma figura simpática, uma figura que todo o mundo conhece e uma figura sempre agradável, mas que convém ver um bocadinho mais devagar porque há umas ideias que foram passadas sobre elas que não são, sobre ela que não é muito correta. E por isso, então, um pouco esta nossa ideia. Ver os textos, não é? Por isso seria bom termos à mão alguma Bíblia, não é? Porque vamos ver aí alguns textos, mas depois vamos fazer uma reflexão teológica um bocadinho sobre a figura, o que é que ela significa, o significado espiritual, e finalmente vamos ver o que é que se pode ela significar em relação com uma teologia da libertação, ou com o sentido libertador. Aliás, como digo, é uma figura simpática, para os nós dominicanos também é uma figura muito histórica, porque ela é considerada padroeira também da Ordem, apóstola dos apóstolos, como vamos ver depois, e porque é que este título está assim posto para ela. E, portanto, pronto, vai ser, acho que, bastante interessante nesse ponto de vista. Bom, então vamos ver aqui aquela pergunta: quem foi a Maria Madalena, não é? Aparecem várias Marias, eh, digamos, era um nome relativamente corrente, não é? Miriam, e então nesse nome também estão englobadas várias mulheres, daí que se chegou a dizer essa a famosa expressão as Três Marias. Mas vamos ver quem é exatamente esta Maria Madalena. Já vimos a Maria de Betânia na semana passada, hoje vimos até uma anónima, que não é exatamente nenhuma destas Marias, mas que tem um relato muito parecido à Maria de Betânia. Temos aqui hoje a Maria Madalena e no próximo dia vamos ver a Maria de Nazaré e a Isabel também em relação com ela. Hum,
Então, nesse sentido, é preciso já começar por dizer que essa figura que muitas vezes passou ao longo da história e esteve aí muito presente sobre a chamada Maria Madalena como prostituta, etc., tudo isso são invenções, porque não há nenhum relato que faça pensar exatamente isso. Foi precisamente essa confusão entre as duas Marias, a de Betânia, a Anónima, ou as três, a Anónima e a Maria Madalena, que levou realmente a esta ideia que ela poderia ser aquela anónima que aparece, não é? Que pudesse ser a Maria Madalena, mas nada disso. Tudo isto foi um pouco culpa, por assim dizer, de um Papa, não é? O Papa, digamos, Gregório Magno, século VI, que realmente lançou um pouco este. Talvez seria corrente na tradição daquela altura pensar que as três eram a mesma, não é? Mas que hoje em dia já ninguém sustém. E um dos que realmente, digamos, tentou esclarecer isto foi o próprio Papa, o que hoje celebramos, que é o Papa Paulo VI, não é? Que agora também é Santo São Paulo VI. Mas já antes houve estudos também, um pouco nesta linha, de tal maneira que a Igreja já hoje admite que são diferentes mulheres, não é? Nessa tradição. Nem sempre o que está nas tradições corresponde depois à realidade. Por isso tem que se analisar também de uma maneira crítica. Uh, Acho que, não sei, nenhuma de vocês se chama Madalena? Não, nenhuma é Madalena, mas pronto, as Madalenas podem estar contentes. Mas certos nomes também depois a história revê, não é? Na chamada hagiografia, que se chama a vida dos santos, não é? O estudo, a hagiografia com H. Muitas vezes há aí histórias um pouco mirabolantes e depois também às vezes, digamos, não é feito isso de uma maneira crítica, não é? Admitindo. E depois também há uns esquemas que aplicam praticamente a todos os santos, não é? Que já à sexta-feira de pequenos já não comiam, já ou não mamavam, etc. Há assim toda uma histórias que depois vai-se passando de uns para outros e para outras, e então há assim uns esquemas e tem que encaixar ali de algumas maneiras. Bom, então a Madalena escapa um bocadinho a um pouco essa tradição, não é? De alguma maneira, como era vista assim a pecadora, era sempre vista assim um bocadinho por vista, não é? Então, pronto, há grupos de trabalho, por exemplo, que pastoral, por exemplo, das mulheres marginalizadas, pensando especialmente com as mulheres mais do que prostitutas, prostituídas, que levam também muitas vezes o nome de Maria Madalena, mas é nesse sentido da padroeira também, mas não há nenhuma relação realmente para que possamos dizer essa questão. Então vamos ver os textos. Esse Papa no século VI, já falámos dele, não é? Numa homilia que lança digamos, equivalência. No entanto, é curioso que na Igreja Cristã Oriental sempre tiveram as três como diferentes, não é? E sempre tentaram, digamos, uma é tradição ocidental, outra oriental, tentaram ver três mulheres um tanto diferentes. Vamos ver então aqui alguns textos, portanto, seria bom eh, ter em conta aqui os relatos. Vamos ver Lucas 8, 1 a 3. Portanto, capítulo 8, São Lucas 1 a 3, para ir um bocadinho entendendo quem era esta mulher. Esta mulher fora do comum. 1 a 3. Então, há alguém aí rapidamente que leia, porque como são vários textos, convém, convém sermos um bocadinho Oh, Rui, rápidos. diz-me lá novamente, é Lucas 8? Em vez de Sim, São Lucas versículos 1 a 3. 1662. Então, alguém... Olha, eu já tenho. Então, avante.
já tenho o São, eu vejo o São Lucas e qual é o versículo 8? Não, de 1 a 3. O Evangelho da Infância? Não, não é isso. Não, Estamos a falar do não. Evangelho de São Lucas, segundo São Lucas? Sim, capítulo 8, versículos 1 a 3. Ah, que foi capítulo 8. Pá. Isso. Ah, Então, é pá, aprender. só outra mais rápida. Mulheres servem o Senhor, é isso? Como? Mulheres servem o Senhor. Sim, isso, cada um são os títulos que tem cada Bíblia. Aqui tenho a Companhia Feminina de Jesus. Pronto, então é. Não é a Companhia de Jesus, mas é a Companhia Feminina de Jesus. Então vá. Em seguida, Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando a boa nova no reino de Deus. Acompanhavam-nos 12 e algumas mulheres que tinham sido curadas de espírito malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena ou Magdala, da qual tinha saído 7 demónios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. Muito bem, obrigado. Então, temos aqui o caso de que algumas posses tinham estas mulheres e que realmente apoiavam também no movimento de Jesus. É interessante que dizem que caminhavam também com os 12, possivelmente não estivessem sempre presentes. Também é importante a ideia que houve muitas mulheres que nas suas casas apoiavam também o movimento, não é? E que, bom, já temos o caso da Maria de Betânia ou a Marta, e outras que nos primeiros tempos, e depois também da morte de Jesus, que vão estabelecer o que podemos chamar assim as igrejas domésticas, não é? Temos em conta que, pronto, eles vão ir ao templo, mas onde realmente partilhavam e viviam mais intimamente era realmente nas casas. E aí as mulheres tinham um papel importante. Por isso, aquilo que já dissemos outras vezes, no movimento de Jesus foi no único movimento em Israel, ou na única instituição, por assim dizer, onde elas tiveram realmente um co-protagonismo, por dizer de alguma maneira, dada a época também, não é? Não era essa igualdade total, mas tinham um papel importante e em certas áreas foram muito importantes, como o caso aqui da Maria Madalena. Então, aqui o que dizem, dois dados que podemos obter, não é? Como repararam, que tirou 7 demónios de cima. O que é que quererá dizer estes 7 demónios? Vamos ver. E depois tinha certos bens, não é? Uhum. Não era só ela, eram outras também, mas que apoiavam, não é? Apoiavam Jesus com os seus bens. Portanto, deviam ter umas certas posses económicas. Até aqui esta Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes. Quer dizer, Administrador. Administrador. sim, então era E uma quem é que era? figura. Sim, peraí, vamos agora um bocadinho por ordem, não é? Pronto, então havia aqui, o que é que quererá dizer estes 7 demónios? Claro, a tradição naquela linha da famosa que seria prostituta, então sim, claro, realmente ela era uma pecadora. O número 7 tem esse sentido simbólico, não é? Do 7, realmente da plenitude. Mas aqui pode significar simplesmente o seguinte, que era uma mulher doente ou que tinha enfermidades de todo o tipo, não é? E que é interessante, isso também serve para o significado teológico da figura dela, não é? Significa que a cura de Jesus, que tirou os 7 demónios dela, foi uma cura profunda, não é? Uma cura total. Digamos assim que foi sanada de uma maneira holística, não é? Então, de alguma maneira que houve uma transformação dela total nesse aspecto, não é? Não foi simplesmente libertada de um sofrimento físico ou espiritual, não é? Mas transformada integralmente. Não é? Pronto, podemos ver aqui também um sinal interessante de esperança para todos aqueles que estão feridos ou que estão com problemas bem mais profundos, não é? E alguém que experimentou na própria vida o poder redentor de Cristo, não é? Tem aqui algumas das conclusões sobre o significado teológico e espiritual também da Maria Madalena, não é? E alguns põem como ícone da redenção, não é? Neste sentido, como símbolo da redenção. Portanto,
uma Maria que é transformada radicalmente e que passa a integrar-se, então, no chamado movimento de Jesus, não é? No movimento de Jesus. Vamos ver agora, pronto, é o que relata no 8.2. Vamos ver também outro momento em que se fala de Maria. Vamos lá ver aqui João 19:25. O evangelista João, capítulo 19. Como sabem, o primeiro número que digo é o do capítulo, portanto 19, já para o final, e 25, que é o versículo. João 19:25. Pelo menos ao final deste seminário, já espero que já estejam rápidas logo a descobrir os textos, não é? Espero. Muito bem, então o que é que lemos ali? Já tem? Então, quem é que vai? Posso ser eu. Então, Gracinda, vamos lá. Junto à cruz de Jesus estavam, de pé, sua mãe e a irmã de sua mãe Maria, a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus, ao ver ali ao pé sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo acolheu-a como sua. Sua casa. Bom, pronto, esse interessa-nos esse texto também para a próxima vez, em que fala também na Maria, mas vemos aqui estas três Marias, basicamente, não é? A mãe de Jesus, a irmã, que deve ser esta Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Portanto, Maria Madalena aparece aqui ao pé da cruz, portanto, dos momentos mais difíceis e finais de Cristo, não é? O qual significa que, ainda que não se diga muito antes dela, antes deste momento, que ela o acompanhou desde a sua cura total, integral, até agora, ao momento da morte. Bom, os discípulos homens desapareceram. Estaria supostamente o João, mas o resto aí desapareceu. No entanto, estas três mulheres estavam aí presentes, não é? Isto é interessante, este aspecto também, não é? Esta radicalidade no seguimento, no acompanhamento. Depois já vemos um bocadinho isto mais devagar, não é? Mas estava ela presente também aqui na hora da morte de Jesus. Portanto, isto é que são discípulos e discípulas, não é? Que não abandonam, mas estão nos momentos difíceis. Sabem aquele ditado que é assim popular, um pouco cruel, mas diz: como é que se conhecem os amigos? Então, os amigos é nos momentos da necessidade, não é? Que neste sentido é que estaria. Conhecem-se, digamos, o cônjuge, digamos, na separação, nos divórcios. E conhecem-se os irmãos nas partilhas, não é? Então vamos ficar pelo menos com a primeira e dizer que sim, realmente é no momento da dificuldade que estava lá a Maria Madalena, não é? Portanto, é símbolo de uma discípula fiel, discípula que não abandona e que, pronto, tem o seu papel naquela sociedade em onde as mulheres ficavam em segundo plano, mas onde está presente, não abandona esse sentido da presença. Vamos também agora ver, tem também João, já vimos João 19:25, mas também o equivalente, Mateus 27:55 a 56, mas não vamos ver este agora, que deve ser um texto paralelo. Mas vamos também ver presente noutro momento, Marcos 15:47. Marcos. Pois espero que também de todas estas leiam todos os evangelhos, pelo menos Mateus até João, de princípio até ao final. Frei Rui, peço desculpa aqui, o Mateus que referiu que era paralelo Querem era, apontar todo? Está bem, era pronto. Mateus, 27, capítulo Mateus 27, 27. versículos 55 a 56. Normalmente nas Bíblias, se tem uma boa Bíblia, tem um aparelho crítico bom,
então vão encontrar aqui as referências nas margens, vem esse texto. Claro que vem com um pouco simbolicamente, não escrevem tudo Mateus, não é? Mateus, por exemplo, é MT, Lucas, LC, Marcos, MC, não é? E outros sinónimos até às vezes do Antigo Testamento, quando reproduzem alguma frase do Antigo Testamento, alguma situação similar, não é? Pronto, mas isso tendo uma Bíblia, na Bíblia de Jerusalém, vem bastante, mas também noutras Bíblias, tendo uma lista realmente dos sinónimos de cada livro, podem depois ir lá comprovar e vão aprendendo, porque há nuances e vai-se vendo a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Pronto, mas agora vamos ver, como Agora estava a dizer, Marcos 15, 47. Capítulo 15, 47. Marcos. 47. Que é, Marcos é possivelmente, e já toda a crítica diz, o primeiro dos evangelhos a ser escrito. 15:47. O que é que acontece em 15:47? Temos o sepultamento de Jesus e então diz-nos aqui, 15:47. Já os vi mais rápidos. 13, 14. Isso, está aqui. Sim, mas 15:47 isto é muito pouco. Pois é, Maria então. de Magdala e Sim. Maria, mãe de José, observavam onde depositavam. O corpo, não é? Pronto, então aqui é este relatozinho que temos outra vez a aparição dela, que estavam a observar. Elas continuavam, não só morreu e tal, etc. Podiam dizer, pronto, já morreu, acabou a história. Não, elas estão preocupadas pelo sepultamento e por fazer todas as tradições, seguirem todas as tradições, não é? Nesse sentido de Israel. Então, temos aqui o cadáver foi cedido a José, então levaram para um lugar específico, rolaram a pedra, mas elas estavam a observar onde é que era colocado. Evidentemente tinham a intenção de depois ir fazer, tratar o corpo, não é? Depois da morte, segundo as tradições, não é? Se bem que aqui levantava-se um problema, se fecharam aquela enorme roda, como é que iam abrir aquilo? Mas enfim, quem tem fé, tudo acontece, não é? Muito bem, e que mais? Temos Marcos 15:47 e temos também aqui um texto muito importante e um relato um pouco mais tenso, não é só um versículo, acho que ficaram preocupadas em que apareça só aqui num versículo, que é João 20, 11 a 18. João 20, 11 a 18. João 20, certo. Sim, senhor. Portanto, já no final. É de Lázaro. 11 a 18. Aparição a Maria Madalena. Isso. Então, quem é que aqui nos lê? Posso ler? Isso. Também Maria. Outra Maria. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus disse-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela disse-lhe: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela diz-lhe em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus diz-lhe: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e diz-lhes: Suba meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Muito bem. Então agora vou perguntar a Eu vocês. não encontrei nada disso. É o São João, É que não viste se calhar o capítulo, Capítulo 20. capítulo 20. Estamos a falar do 20. capítulo 20. Não procuraste no lugar adequado.
Isso é o que acontece quando a gente não procura no lugar adequado. Acontece, não Porque não, encontra. ou não ouvi bem, falou tudo ao mesmo Se não tempo. sabem aquela história também, entre parênteses, aquela história daquele, digamos, mestre islâmico, é muito engraçado, o Nasruddin tem sempre umas histórias muito curiosas e que fazem pensar. Então ele estava à procura, tinha perdido uma chave e estava ali à procura no chão, mas não encontrava. Então veio um amigo e perguntou: o que é que estás a fazer aí? Estou à procura da chave, não posso entrar na casa porque caiu aqui e tal. Bom, então posso-te ajudar? Sim, sim. Então tiveram ali à procura e tal, mais para cima, mas passou mais de 1 hora, 2 horas, e como não encontrava, o amigo disse: mas olha, exatamente onde é que perdeste a chave? Olha, foi aqui um bocadinho mais distante e tudo isso. Então, porque é que estamos a procurar aqui? É que aqui tem mais luz. Mas isso é o que nós às vezes fazemos, não é? Vamos procurar onde não é, só porque ali parece-nos que vamos encontrar e temos mais luz. Bom, tudo bem. Então, o que é que dizem deste texto? Este texto é outro momento importante. Ela esteve na crucificação, esteve para ver onde é que o colocavam e agora vai lá. Vai lá um pouco assim à fé, porque realmente a pergunta que faziam é como é que eu vou remover esta pedra, não é? Mas então acontece algo fora do comum. O que foi isso? Encontrou os anjos. Então, antes de encontrar os Encontrou os anjos, é anjos. que a pedra estava removida, não é? A Estava pedra já estava removida removida. e então ela pôde ver um pouco o que estava lá. E o que é que ela viu? Viu lá então os supostos anjos, não é? Um à cabeceira e outro aos pés. Lucas já nos diz que é homens. João Sim, diz-me que são dois anjos. Lucas refere sim, que, sim. que são Muito homens. bem. E, Sim. Dois mas eles jovens, são possivelmente. dois jovens refulgentes. Sim. Um à cabeceira e outro aos pés. Isto para mim é a ideia que eu arranjei da teoria da acreditação de Jesus, das lágrimas, portanto, dos pés do Senhor que foram lavados e enxutos com os cabelos, os pés, à cabeceira, e o outro, um à cabeceira e outro aos pés. Um, à cabeceira, para mim, simboliza também os cabelos e as lágrimas que foram choradas por Maria de Betânia, lá atrás, antes da crucifixão de Jesus. As lágrimas foram, aqui na minha interpretação, foram reconhecidas, elas foram, como é que se diz assim nas coisas lá aqui das Hum, teologias, das religiões, foram consagradas, como se hum. tivessem sido consagradas. E, portanto, um está à cabeceira e outro aos pés, porque as lágrimas, foram consagradas. Bom, Há aqui uma seria. consagração. Há aqui uma consagração. Há um reconhecimento. Porquê? Porque Deus, Pai, ele reconhece, e Jesus nos diz também nos Evangelhos: batei e abri-se-vos-á, procurai e encontrareis. E as lágrimas são também reconhecidas, ouvidas por Deus. Quando nós temos um problema na vida Uhum. muito grave, que nos obriga, que nos leva a chorar, essas lágrimas havemos de ver mais tarde que elas foram ouvidas. As lágrimas são sempre muito, são consagradas. Eu acho que há uma consagração das lágrimas pela humildade que Maria e todas as mulheres que seguiram Jesus e que amavam Jesus tiveram. Os anjos, eu julgo que também há aqui um serviço, há aqui qualquer coisa. Os anjos, é os anjos que,
por exemplo, os apóstolos receberam o Espírito, nós dizemos que receberam o Espírito Santo, não é? Maria Madalena também recebeu, ela também recebeu uma luz do alto, que recebeu, e os anjos também lhe transmitiram. Há aqui qualquer coisa que a gente não sabe bem o que é, mas ela recebeu uma luz que veio lá do alto. Recebeu sim, Posso percebe? dizer alguma coisa? Queria fazer uma Bom, Sim, eu peraí, acho que estes acabaste. dois anjos refulgentes que ali os quatro evangelistas vieram transmitir também dessa luz a estes anjos, até porque depois eu também comprei aquele livro e já andei lá a ler outras coisas e veio ainda cimentar mais esta minha ideia. Pronto, agora me dou Muito bem. aqui Então quer a dizer que aqui palavra. vais fazer o evangelho gnóstico, vamos dizer sobre Maria Laurentina. Tá bem, mas ok, mas sim, aí procuraste pesquisar, que é interessante. Sim. Sim, Florinda. Só queria pôr esta. O Frei Rui perguntou o que é que achávamos aqui Sim, tocava mais, e eu só vou perguntar o seguinte: que não vou construir nenhum Evangelho Maria. sim. Mas mais do que perguntar é responder agora. Maria Madalena não reconheceu Jesus. Porquê? Sim. Ela viu, mas continuou sem saber que era Jesus, e depois Jesus é que lhe realmente falou com ela e perguntou também porque é que ela chorava, não é? Ela não sabia que era Jesus. Uhum. Portanto, é interessante aí o testemunho. Ela encontra o túmulo vazio, não é? Túmulo vazio. Mas é a primeira que encontra já o Jesus ressuscitado. É interessante esse testemunho também dela, no sentido em que, pronto, Jesus está na sua materialidade, mas uma materialidade muito especial, tanto que não reconhecem logo à primeira, não é? O texto diz aqui, se estamos com atenção, dizendo isso, voltou-se, não é? Quer dizer, dá a impressão que ela respondeu, pensou que era digamos, o jardineiro, e então realmente quando se volta e quando ouve o nome dela, não é? É Mas quando ela reage, não é? Quando diz, então aqui é diz, curioso que a voz às vezes torna-se como muito significativa, não é? Para nós reconhecermos alguém, não é? Às vezes até não é logo a primeira impressão, mas a voz, e depois também a voz dirigida de uma maneira pessoal, não é? mas também ela Aqui, não quer dizer que ela, não, ele diz, mas não sabia que era Jesus, viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. sim, Portanto, talvez porque não acreditasse que Jesus estava ali. E às vezes a gente só vê o claro, que quem é quer que e não vê vai, o que não imagina. quem é que ia imaginar que Jesus estava ali? Quer dizer, ela chega, deve ter ficado muito estranhada, não estar ali, tem aqueles anjos a dizerem que ressuscitou, não deve entender muita coisa, e depois vê digamos, esta aparição, não é? Aqui o Porque voltou-se dá a entender que até não o viu logo ao princípio, que é depois que o vê e, sobretudo, quando vem o nome dela, não é? Que ela não. desperta, não é? Jesus Desperta. pergunta-lhe: a quem procuras? Sim, Pensando que era o hortelão, ela disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, portanto, ela falou a Jesus como se não fosse Jesus. Mas claro, foi claro. só para ouvir a voz, não foi isso que a fez compreender. Eu não sei se deve ter sido assim, mas aqui realmente é estranho. Jesus ressuscitou e a partir do momento que deixou a sua materialidade como homem, passou assim a um perispírito, Não, não, quer dizer, aqui o não, texto, todos estava os textos de João insistem nessa ideia, a materialidade do ressuscitado, não é? Bom, isso é outro tema, não é exatamente agora para Maria Madalena, não é? Mas ok, tudo bem que puxaste também o tema. Mas o João insiste muito sempre na materialidade de Jesus. Eles ao princípio também, lembrem-se da passagem que fala de os discípulos de Emaús, não é? Eles vão caminhando, aliás, há quem sustém a hipótese que era um discípulo e uma discípula, aquela que não tem o nome, que isso aconteceu também nas primeiras comunidades. Elas também iam acompanhadas, às vezes, bom, eram pregadoras, mas não iam sozinhas, naquele contexto era complicado. Mas então, eles também não reconhecem Jesus, caminham com ele ao lado e não reconhecem. Quer dizer, há aí uma materialidade
depois ele parte o pão. Vejam que quando há estes símbolos, é quando as pessoas despertam. Desperta a Maria Madalena quando diz o nome dela, não é? Os de Emaús desperta quando ele parte o pão, não é? Parte o pão. Então tomam consciência, mas ele desaparece logo, não é? E, em alguns momentos, também os discípulos não são muito conscientes quando ele aparece, se é ele, se não, depois vão começando a pensar que sim, não é? É interessante, é uma materialidade, e João insiste muito nisso, e até come com eles, come peixe e tal, tem lá preparado, não sei o que é com alguém ressuscitado, que sentido é que tem que comer, não é? Mas é uma materialidade diferente, não é? Portanto, vamos estudar mais física quântica, e algum dia a gente tem uma resposta para explicar realmente que materialidade é essa, não é? Materialidade. Bom, Sara, espera aí, já vamos depois com Sim, o apócrifo dela, não é? Já vamos depois com isso, não é? fui. A Sim. Sara perguntou, que é a minha amiga, se podia partilhar um texto sobre Maria Madalena. Eu disse que Sim, gosto já de vi aqui em inspiração. baixo. Mas vamos ver agora, quando acabarmos os textos canónicos, vamos ver também esse Evangelho, chamado Evangelho de Maria, não é? Que é, Obrigada, curiosamente, gratidão. sim, já vamos. Pronto, então, vemos um bocadinho essas questões, quer dizer, há aí uma materialidade, mas ela reconhece, de alguma maneira, quando diz o nome dela. Interessante. E então diz Rabuni, Rabuni devia ser mais do que mestre, meu mestre, não é? Há aí uma relação muito íntima, interessante, e que depois no Evangelho Apócrifo aí vai ser trabalhado de outra maneira, não é? E ela também é que vai dizer, não é? Jesus transmite-lhe, ela vai Sim, dizer, ela sim, sim. ganha aqui uma fortaleza, além da luz, ganha uma fortaleza aqui dos anjos, Sim. e é Dos ela que vai anjos de dizer, Jesus, não ela é? tem De o dom da Jesus. fala, de falar. Sim. Não seja aquela coisa que dizem alguns machistas, não é? Disse às mulheres porque elas iam espalhar logo tudo. Sim, mas Essa também, coisa. também Mas, como o Frei Rui diz, Jesus desaparece, portanto ela, quando reconhece, ele sai de cena. sim. Agora, há outras coisas aqui interessantes a destacar. Vejam, muitas vezes nos evangelhos atuam com binómios, podemos chamar aqui de totalidade, podemos empregar aqui. Aparece num momento e aparece um momento complementar. Esse binómio de totalidade, por exemplo, é utilizado, bom, é um esquema um bocadinho mais erudito, mas acho que interessa também aqui para entender a situação. Por exemplo, no prólogo São João, começa no princípio era o verbo, etc., não é? Depois vai continuando, chega no versículo 14 e fez-se carne, não é? Melhor dito, nem sequer diz fez-se carne, diz pôs a sua tenda entre nós, não é? Interessante, numa visão de um semita. E acaba no 18, que volta outra vez ao Pai. Então, este esquema de partir que diriam depois os clássicos medievais da teologia, o exitus, não é? Que é a saída, em latim, exitus, saída, e o reditus, que é o voltar outra vez, não é? Formam um círculo completo e que é realmente o círculo, a imagem perfeita. Está também um pouco utilizado em esquemas, digamos, da poesia hebraica, não é? A, B, C, depois C', C', B' e A'. Quer dizer, começa e acaba assim. Então, o que é que vemos, por exemplo, na construção dos evangelhos, sobretudo, acho que é em Lucas, começa com essa manifestação digamos, essa aparição de Jesus, ou fazer-se presente digamos, como é que se chama, dos que levam os rebanhos, dos pastores, não é? Agora, os pastores em si eram muito postos de parte, não é? Quem é que ia acreditar nos pastores naquela altura? Eram tidos por ladrões, não é? Porque entravam com os rebanhos, entravam lá nas terras tal, depois davam aquilo às ovelhinhas que deviam comer lá aquilo, eles ficavam todos chateados, então sempre eram muito suspeitos e de facto eram marginalizados naquele contexto. Então, tínhamos este esquema. Começa a manifestação aos marginalizados. Aliás, quem o recebe também, ou vai estar lá presente, são aqueles sábios do Oriente, não é? Estranhos também. Não há lá nenhum fariseu, nem saduceu, nem sumo sacerdote, etc. São estranhos.
E agora, ao final, quem é que vai dar o testemunho da ressurreição? Maria Madalena, no outro texto também aparecem as outras mulheres, e o testemunho das mulheres, é interessante, não significava, com perdão, mas não significava nenhum testemunho na legislatura ou na legislação mosaica. As mulheres não podiam ser testemunhas. Num julgamento, etc. Pronto, podia aparecer muitas mulheres, mas não eram testemunhas. E aqui no Evangelho, sim, são testemunhas, não é? Há aqui uma mudança importante na questão de género, não é? Agora a mulher, quem vai anunciar aos apóstolos, vai ser uma mulher. Por isso é que chamam apóstola dos apóstolos, não é? Ela é que vai dar a grande informação, que Jesus ressuscitou. Evidentemente eles não acreditam. Pensa, bom, esta deve estar pirada ou deve estar qualquer coisa, não é? Olha, mais motivo para ela chorar. Mas enfim, então Oh, Rui, Rui, esse é assim mais do aspecto, que isso. Nos sim, filmes, quando nos filmes, acho também é uma questão de respeito, porque é que ele apareceu uma primeiro a questão de ela e não quê? apareceu. A gente, quando fez essa passagem da Bíblia, Sim. tratada até no cinema, parece que é uma questão também de ego, de despeito, porque é que ele apareceu primeiro para ela e não apareceu para outros apóstolos que tiveram mais tempo com ele também. No fundo, há um pouco isso Isso é também. que não sabemos se tiveram mais tempo com ele ou não. Bom, Isso é que nós não sabemos. pronto, pronto, não temos Julgamos informação, que mas o sim. certo é que está Não, ali. foi por ela ser mulher. Esse despeito é porque ele apareceu a uma mulher que na altura não tinha qualquer Claro, importância, ou seja, não servia de claro, testemunha. A claro, mulher não tinha importância, por isso foi claro. uma grande afronta. Sim, bom, não era por fazer afronta, mas é por dizer que Uma não se revolução podia já. marginalizar, não se podia marginalizar a ninguém. O que eu queria chegar a esta ideia, começa com a marginalização, também acaba com, digamos, e a marginalização no sentido de pôr, magnificar aqueles pastores, não é, que vão receber, etc., e também ao final com a da mulher, o qual não era estranho na posição de Jesus, porque ele tinha sempre feito de alguma maneira isso. No único, como digo, a única que acolheu mulheres, falava com elas, que tal, praticamente era Jesus, não é? Na tradição israelita, digamos, ninguém falava assim com mulheres que não fossem assim conhecidas. Na rua, por exemplo, elas nem sequer às vezes saudavam. Era assim um bocadinho tipo Talibã, não é? Nem sequer podiam saudar. E se saudavam, era só o bom dia e já está. E ia embora, não é? Jesus fala, por exemplo, com aquela samaritana. Aliás, mais marginalização, porque ela era samaritana, não era judaica da ortodoxia, não é? Pá, é que temos muitos pormenores que são interessantes ler também um pouco nesta perspectiva. Quando também Jesus, a parábola do samaritano, quem é que acolhe? Um samaritano, alguém odiado. Aquilo devia ser como palestinianos e judeus hoje, não é? Alguém odiado, alguém posto fora, e que é aquele que acolhe o outro caído, não é? O próximo, que se torna próximo do outro. Então há todo um jogo assim digamos, dos marginalizados que são integrados, não é? Sim, São integrados por Jesus e neste caso é o de Maria Madalena, não é? sim. Evidentemente também, e de acolher as mulheres, e ela é que vai dar o testemunho, não é? Evidentemente lá os homens não vão acreditar no testemunho dela. Sim, até porque em Lucas 24, no sepulcro vazio, o Pedro vai lá e só viu os lençóis, também não vê os Sim, anjos. sim, sim. Só Maria Madalena é que viu. Pedro e João, e Portanto, supostamente o discípulo vem amado, nesta linha, sim, sim, desta, desta preferência pelos mais fracos. sim. Pelos Os que não marginalizados, tinham, marginalizados, os que não não quer tinham dizer que sejam voz. os mais fracos, Não quer os mais dizer fracos, sim, os os marginalizados pelos marginalizados, sim, sistemas. Até sim, podiam ser os sim. mais fortes, Até podiam não ser é? mais fortes, sim. Até podem ser os mais Mas fortes. E as eram, mulheres deram aqui prova de muita sim, fortaleza, não é? sim. Muita fortaleza. Tiveram, acompanharam Jesus, não o deixaram.
acolher, não é? Digamos, tomar o corpo para depois, não é embalsamar, mas encher dos Mas é seus ungüentos, etc., aqueles foi uma crepasquinhos. atitude realmente de acolhimento, não é? De gratidão, diria eu, de gratidão Sim. pela. Muito bem. E portanto, aqui, pronto, é aqui um texto que temos interessante, não é? Depois temos acho que vem, ou deve vir já nos relatos dos Atos dos Apóstolos, alguma coisa, mas realmente aqui é onde ela aparece de uma maneira muito importante, pelo menos nos Evangelhos, não é? Nos Evangelhos é onde Este, aparece, não é? este João é diferente. Este Evangelho de João podia ter sido escrito, olha, pela Maria Madalena. Este Sim, evangelista é diferente dos outros. Ele sim. trata este tema de uma forma muito diferente. Sim, sim, sim. Sim, Sim, o evangelista, alguns até já propuseram se o sim. discípulo amado não era a discípula amada. A discípula amada. Sabe que eu fiquei, sim, eh, eu sempre gostei, aqui no João também há um outro que é o encontro com Jesus na praia. Eles vêm lá todos do barco, da pesca, e Jesus já está na praia a assar um peixe. Sim. E o João reconhece-o logo, deles todos foi o reconheceu. É o Senhor. Mas todo este evangelista, este evangelho é diferente dos outros quando trata deste tema. E eu agora, ao reler, fiquei às vezes perguntava-me, isto poderia ter sido escrito por uma mulher, poderia ser ela, poderia ser, Bom. mas sim, é um evangelho diferente. Sim, é diferente por muitos aspectos. Mas precisamente por isso, vamos agora a algum que se diz que é mesmo escrito por uma mulher, mas agora já vamos aos apócrifos. Estes são os textos canónicos. O que é que quer dizer a palavra canónica? Quer dizer nos evangelhos admitidos no cânon, não é? No cânon, portanto, são os evangelhos oficiais. Havia outros evangelhos, não é? Como aparecem nos apócrifos, por isso é que eu tinha dito aqui este livro do Frederico Lourenço, não é? Que é interessante. É, Quer dizer, o livro não é dele, ele faz a tradução, sim, onde conjuga vários apócrifos. Apócrifos quer dizer textos não reconhecidos como canónicos, não é? Por alguma razão não foram postos dentro do cânon oficial. Então, aqui há um relato interessante que é o relato sobre, digamos, o Evangelho de Maria. E não é Maria Nazaré, é Maria Madalena, não é? Um texto muito breve. O que acontece é que, infelizmente, só temos, o Frederico Lourenço conta bem, mas só temos uns pequenos episódios, não é? Não temos perderam-se vários capítulos, até não sei se é até o 11 ou uma coisa assim. E, por outra parte, ele põe aqui a versão grega, porque há outra versão que é a versão copta, possivelmente mais tensa. Mas aqui, neste, podemos ver... não leram, não é? Não... Lili, eu Ah, li, leram. eu li, Muito eu bem. li Então, eu li o Evangelho quase todo. sim, então Agora vê-se estou com o rapidamente Tomé, porque é estou aqui a muito... ver o Tomé. São muito... Bom, Página. página, então está aqui 467. Bom, começa, diz fragmentos em grego do Evangelho, 465, mas o que é muito interessante é que ao final ele faz os comentários sobre É estes textos. na Não, 622, a isso, partir daí é que são mete, os comentários. sim, tenho aqui, começa 622, Sim, sim, até o final, que é vai até, a- 600 vai até onde eu e, fiquei. Não, eu fiquei na 633, nos comentários. e Ainda vai não até li o mais para a frente. 639, Pois, 639. ainda não vi, eu fiquei só neste. Mas os comentários são interessantes porque mostram Pois também são. outras possibilidades de versões, mas enfim. Bom, então, se alguns já leram, qual é a ideia que tiram deste Evangelho? É um Evangelho que dizem alguns, e aqui que pode ter sido escrito por uma mulher. O único que poderia ter sido escrito por uma mulher entre estes apócrifos. E então, o que é que vem aqui? Ou querem que eu faça assim
uma Senhora visão. Frei Rui, sim, para toda a Está bem, gente se me escapa também. algum pormenor, depois vocês Sim, também eu dizem. ainda não li os comentários todos, como lhe digo, Sim. fiquei na 633 e, Ah, portanto, ainda não fiz apontamentos e, portanto, tenho uma pronto, ideia que então seria bom que lessem, porque sim. aliás é curto, este lê-se, é preciso estudar um bocadinho, Lê-se estudar um rápido, mas bocadinho aqui. depois tem que maturar, temos que, Isso, tem-se maturar, tem que voltar a maturar, ler, ver os sim. pormenores e os comentários que eu faço também são Os interessantes. comentários são muito importantes, Então, qual é a portanto, ideia? Aqui aparece uma suposta reunião dos, digamos, dos discípulos, não é? E então aparece a Maria Madalena, entre eles. Espera aí, está alguma uma voz? Alô? Pronto. Então parece que Jesus parte, não é? Aliás, é chamado o Salvador, não é? Não se fala de Jesus nem de Cristo. E então os discípulos fazem esta pergunta: como iremos para os gentios anunciar o evangelho do reino do Filho da humanidade? O evangelho do reino. Filho da humanidade é a tradução que faz sempre aqui o Frederico Lourenço, já faz essa tradução nos próprios evangelhos, não é? Fez chamar o Filho do homem, e se calhar tem razão, ele acha que é melhor traduzir por Filho da humanidade. E então a pergunta dos discípulos, todos preocupados, é: pois se não pouparam aquele, como nos pouparão, sobreentende-se a nós, não nós, é? não é? Como é o que é que vai acontecer connosco neste sentido? E então aqui temos a figura da Maria, a Maria Madalena, que aparece levantando-se e cumprimentando-os, beijou a todos. Sim, já vejo. Pelo menos é muito mais afetivo, como feminino é muito mais afetivo, beijou a todos. Ok. E então, as palavras dela é interessante, diz: irmãos, não choreis, não vos entristeçais, nem duvideis, pois a graça de Deus estará convosco, protegendo-vos. Antes agradeçamos a grandeza dele, porque ele uniu-nos e fez-nos humanos. Epá, este texto é muito profundo. Claro que isto é normalmente visto na tradição gnóstica, não é? A gnóstica, a gnose, são vários movimentos, não é? Podemos reduzir a um só, que procuravam, gnose significa em grego conhecimento, não é? Vamos dizer assim, era como um movimento mais esotérico, um movimento até um pouco mais especializado, não é? No sentido em que procurava um sentido mais profundo das escrituras. E então era conhecer realmente essa agnose, o conhecimento, não é? Que muitas vezes era oculto, era misterioso. Por isso são grupos mais ou menos esotéricos. Tendiam-se um bocadinho, não em todos, mas a separar-se um pouco também do mainstream, não é? E a dizer, pronto, há uma verdades que são para o público comum, não é? Umas verdades são assim as fundamentais, mas há umas verdades mais profundas, não é? E praticamente todos os movimentos gnósticos tentaram resgatar o que é que seria esse conhecimento profundo. E normalmente também podemos afirmar de uma maneira fidedigna que havia um grupo esotérico e outro exotérico. Explico um bocadinho esta terminologia. Esotérico com S significa mais interior, não é? O exotérico é mais para fora. Exotérico aqui significa para fora. E realmente vemos nos evangelhos, até canónicos, que isso acontece. Jesus pregava às pessoas, ao público em geral, mas depois reunia-se com os apóstolos, os discípulos, e dava uma interpretação mais profunda da questão, não é? Então não é nada de estranho. Agora, que o que disseram os gnósticos seja esse conhecimento profundo, isso é outra coisa. Mas pronto, aqui há muitas perguntas a fazer, mas pelo menos vamos ler agora este texto. Portanto, nesta linha, é assim, havia essa ideia, não é? Que havia algumas verdades mais profundas. Mas pronto, vemos aqui esta mulher a animá-los, não é? Eles estão com medo, estão temerosos, etc. E ela anima-os, não é? Primeiro saúda-os afetivamente
E depois dizem, não choreis. Ela que tinha chorado, supostamente, nos canónicos, mas sim. Não vos entristeçais, nem duvideis, não é? Essa questão da dúvida é importante. Vocês Pois não é. duvidem, acreditem, tenham fé, não é? Se ele, Acreditem, o sim, tal verbo sim, acreditar. se ele morreu e ressuscitou, etc., tenham fé, não estejam temerosos, sempre com medo, confiem, não é? Não estejam sempre aí a tremer, não é? Pois a graça dele estará convosco, protegendo-vos, não é? Antes agradeçamos à grandeza dele, porque ele uniu-nos e fez-nos humanos. Um pouco a ideia da união aqui significa reintegrou-nos, não é? A ideia um pouco também pode ser gnóstica, que estamos divididos. Pode ser entender como união das diversas pessoas que estão aqui representados, não é? Uniu os discípulos, não é? Foi chamando a cada um aos apóstolos, mas também tinha mais do que apóstolos, também tinha discípulos e discípulas. E depois, não é, foi unindo num só projeto, por assim dizer, o projeto do Reino de Deus. Mas pode ser também a união, a integração, a reintegração de cada um de nós. Estávamos divididos entre nós, dentro de nós próprios, não é? E então, através desse conhecimento profundo, dessa gnose mesmo, é que nós chegamos realmente a compreender a nossa união, a nossa reintegração de tudo, não é? Um tema bem caro aos gnósticos. Eu não sou especialista no gnosticismo, mas seria interessante também alguma vez estudarmos mais devagar, estudemos. E diz também fez-nos humanos, não é? Fez-nos humanos. Não significou simplesmente que, pronto, olha, reunimos aqui, unimos, não, fez-nos humanos, trabalhou connosco, caminhamos com ele, chegamos com ele às profundidades do ser humano, não é? Não é simplesmente uma questão religiosa, é de ser humano, não é? Fez não humanos para passar a ser humanos. Isto é um tema muito interessante. Bom, já se vê aqui que a figura de Maria é uma figura importante, não é? Alguém que tem uma sabedoria profunda. Sim, sim, sim. Alguém tem uma sabedoria muito fora do comum até. Sim. Sim, Depois sim. diz, tendo dito estas coisas, Maria reorientou a mente deles para o bem. Aqui a palavra o bem, agathos, está um pouco como sinónimo de Deus, não é? Mas é um Sim. bocadinho, pode ser até na tradição platónica, ou digamos neoplatónica, se bem que ainda não existiam assim tanto, não é? Possivelmente Platão, sim, já tinha existido. Mas esta ideia do bem, o bem com maiúscula, aqui escreveram com minúscula, mas é uma ideia para dirigir até Deus, não é? Deus, em muitas tradições místicas, esotéricas, era o sinónimo da verdade, do ser e do bem, e também em alguns da beleza. Não é? Isto depois na Idade Média, São Tomás de Aquino e outros vão dizer e trabalhar como, digamos, são como característica, vamos utilizar essa palavra agora, um pouco técnica, característica realmente do ser divino, não é? Estes aspectos. Ok? E começaram, diz aqui, a indagar acerca dos ditos do Salvador. Este indagar significa aprofundar, não é? Começaram a interiorizar cada vez mais os ditos do Salvador. Porque eles tinham essa memória, não é? Que são os que aparecem numa tradição oral, mas depois vão ser codificados aqui. No Tomé, que é também outro texto, possivelmente gnóstico, também aparecem um pouco essas ideias, não é? Então, a ideia também é de ir aprofundando. Não basta escutar o Salvador. O que é que aquilo quer dizer? Há uma mensagem mais além do literal, uma mensagem mais profunda. E aí João mostra sempre isso, não é? João, o evangelista, está sempre a trabalhar com esses diferentes níveis. O nível sensível, o nível visível, não é? O nível, digamos, do literal e o do simbólico, o do metafísico, o do espiritual, não é? Mais profundo, não é? Então, muitas vezes o público está a ouvir a Jesus simplesmente de uma maneira muito sensível dos sentidos, o que é que quer dizer, do literal, não é? E João depois mostra que há outra interpretação mais profunda. Isto, entre parênteses, foi querido muitas vezes na Idade Média
com os diversos, na exegese, no estudo, como os diferentes níveis que se pode ler a Bíblia, não é? Não é só no nível literal, é no nível mais profundo, no nível místico, não é? Ok, continuemos um pouco, porque senão... Agora, E Deus era tratado como o vivo, sim, o aquele que vivente, vive, sim, é o Salvador. Aqui eles não se referem tanto ao nome de Jesus, sim, mas ao Salvador. isso. Não, eles tratam-no por Salvador. Então, agora surge um momento assim dramático e interessante. O Pedro diz a Maria: Irmã, sabemos, interessante o tratamento, não é? Irmã, sabemos que foste muito amada pelo Salvador, como não foi outra mulher. Diz-nos, pois, as palavras que conhece do Salvador que nós não escutamos. Pronto, isso já era uma afirmação forte aqui do Pedro, não é? Bom, Dizer isto a uma mulher era já um reconhecimento forte, mas a coisa depois vai ser mais complicada, não é? Então Maria respondeu dizendo: As coisas que vos passam desapercebidas e que eu recordo, anunciar-vos-ei. E começou com estas palavras para eles. Vendo eu uma vez o Senhor numa visão, disse: Senhor, hoje vi-te. Ele respondeu dizendo: És bem-aventurada. Esta questão também da visão dentro de uma tradição gnóstica não é simplesmente a visão física, não é? Aliás, era um sonho. Significa uma compreensão mais profunda. Pronto, eu não estudei isto exatamente, mas o pouco que eu estudei, digamos, do gnosticismo, dá para pensar um pouco nesta linha, não é? Eu vi significa eu tomei uma consciência de ti mais profunda, não é? O gnosticismo vai para desenvolver esse conhecimento com maiúscula, não é? Essa sabedoria, não é? Essa interioridade com Jesus que vai mais além da palavra, não é? Da palavra e do conhecimento meramente físico, visível, não é? Pronto, depois há outras afirmações que são um bocado difíceis de compreender, ou que se prestam a diversas traduções, não é? Encontrarei doravante o repouso do curso, do momento, do tempo da eternidade em silêncio. Pronto, a gente parece aqui um pouco poesia, que fica um pouco, sim, pronto, é um caminho que tem de ser descoberto em silêncio, mas um pouco enigmática esta expressão. Tendo dito estas coisas, Maria calou-se, como tendo o Salvador até aqui falado. E André diz: Irmãos, o que vos parece acerca das coisas ditas? Eu não acredito que o Salvador tenha dito estas coisas. Parecem diferir do pensamento dele. Pronto, supõe-se que havia mais comunicação, que aqui só ficou uma parte. Havia que ver também a tradução copta ou a versão copta, se calhar tem algumas coisas mais, mas enfim, se calhar não muitas. E também temos o texto cortado, quer dizer, perderam-se muitas coisas, ali diriam coisas bastante substanciais e interessantes, mas enfim. Mas o certo é que a reação é a seguinte: não acreditamos no que ela disse, não é? Não acreditavam, diz ele que não estava de acordo com a tradição, com outras coisas. Pode ser uma crítica também ao gnosticismo, não é? Que parecia fugir do que eles acreditavam. Pode ser uma interpretação, que aqui digo. Acerca destes assuntos escrutinados, Pedro diz: o Salvador ocultamente a uma mulher falava, e não abertamente para que todos ouvíssemos. Será que ele queria indicá-la como sendo mais digna do que nós? Aqui já parece o Pedro um pouco chateado. Aqui não é o André, é o irmão, é o Pedro mesmo chateado. Pronto, mas dois elementos aqui interessantes. Ela teria recebido uma mensagem mais profunda, oculta, e todo este contexto gnóstico significa muito mais profunda, muito mais sábia, realmente de mistério que eles não tinham podido aceder. E segundo, é uma mulher. Pronto, então aqui sempre se presta interpretações, quer dizer, as teólogas feministas vão dizer, claro, não acreditam nela porque era mulher. Digamos,
aqui o Frederico Lourenço também deixa outra possibilidade de interpretação, que é que não acreditavam porque era oculta, sobretudo não queriam acreditar que houvesse uma mensagem oculta. Mas se aliás disso também era por uma mulher, então ainda menos. Daquela mensagem um pouco, mentalidade mais machista, não é? Então, pensais que minto acerca do Salvador? Teria ela dito. E então aqui há uma intervenção que é o Levi. Levi, normalmente no Evangelho, é tido por Mateus, não é? O Mateus que diz o seguinte, é um texto, aliás, muito atual, muito engraçado, diz: Pedro, sempre te assenta o que é irascível. Quer dizer, tu és um irascível. E agora assim discutes com a mulher como um adversário dela. Quer dizer, também desprezas a mulher como um adversário dela, não é? Como desprezavam os adversários das mulheres. Se o Salvador entendeu que ela era digna, tu quem és para a desprezar? Pois completamente ele a amou indefetivelmente, conhecendo-a. Esta palavra de conhecendo tem um sentido também muito profundo, não é? Na toda a filosofia gnóstica. Antes, envergonhemo-nos e, envergando o ser humano perfeito, façamos aquilo de que fomos incumbidos. Anunciemos o Evangelho, nada preceituando nem legislando, como disse o Salvador. Interessante aqui, nada preceituando nem legislando, não é? Como disse o Salvador. Quer dizer, não queria direito canónico. Queria que anunciassem o reino, não é? E então disse, tendo Levi dito estas coisas, saiu para anunciar o Evangelho, não é? Pronto, então, o que é que fica aqui? Fica este debate. Infelizmente não temos o resto, oxalá algum dia descubram estes textos esotéricos, mas fica claro isto. Maria apresenta como tendo um sonho e tendo conhecimento mais profundo também digamos, de Jesus. Logo se levantam certas invejas, André e Pedro, não é? Ainda que a pergunta ao princípio do Pedro não é tão invejosa, não é? Para dizer se ela tem alguma coisa para comunicar. Mas ao final há uma reação negativa, não é? Pedro e André não gostaram muito do que ela disse, desconfiam, outra vez não acreditam nela, como aparece nos canónicos, quando ela vai anunciar que digamos, que viu, que viu o Salvador, sim, ressuscitado. E pronto, e então ficam assim temerosos. Mas também é interessante que há a figura de um que não era tão machista, que é o Levi, e que diz: olha, se ele comunicou alguma coisa oculta a ela, e mais importante, a ti o que é que tens com isso? E se gostava mais dela do que de nós, o que é que isso te importa? Não é? Agora vamos, mas é o fundamental, vamos anunciar realmente a boa nova, não é? Que isso é a nossa tarefa como evangelizadoras, etc. Olha, pelo menos a Maria Madalena deve ter agradecido ao Levi de todo o coração. Olha essa fome desta, desta enferrona, como diriam os espanhóis. Bom, é pena não temos mais. Eu acho que já vou ver uma versão espanhola que tenho também do Evangelho de Maria, que eu acho que era mais completa. Talvez seja a versão copta. Frei Por Rui, acaso não me lembrei aqui, mas podia. E se calhar tem alguma coisinha a mais, sim. posso? Sim, Florinda. É assim, eu gostava de ler esse Evangelho apócrifo, portanto, de Maria Madalena, e estive aqui a procurar. É só para saber se vale a pena. Não vou comprar todos os Evangelhos apócrifos. O que é? Seria bom, seria bom. Não sei se tem tempo. Vou por aqui também mal. Muito bem. Este diz foi provavelmente no século II através de um fragmento copta. Talvez este então esteja mais de acordo com o que o Frei Rui diz. Não, não é que esteja mais de acordo, é que talvez seja mais tenso. É que isto é a versão grega, quer dizer, há Pronto, várias versões, é como melhor. também muitas vezes temos. Então Aliás, deve ter algum pode fazer ponto mais que não aparece aqui, e talvez então seria. Mas eu vou dar uma vista de este é olhos o Evangelho nesse de Maria texto. Madalena de Joseph Ez. E até pode-se tirar PDF, pode-se fazer um download. Mas eu não Sim, sei. pois há muitos comentários, sempre houve. Este foi um texto que impactou
e houve muitos comentários depois também, e é lógico, também Mas nós aqui podemos está fazer o duas nosso coisas comentário. que deixam-me assim um bocado perplexa. Por um lado, Jesus, naturalmente, Sim, muito a mulher, isso é um facto. E, pelos vistos, teve um apreço muito especial por Maria Madalena. Mas, a acreditar no resto, em tudo o que já se foi ouvindo, Jesus não propôs Maria Madalena como sendo o pilar da sua doutrina, mas sim a Pedro. Então, Sim, seria ela, e depois, como Jesus já tinha ido para o céu, enfim, os masculinos resolveram a questão de afastá-la e promoverem eles, e depois São Paulo, quer dizer, já mais tarde, ou então Jesus realmente poderia ter um apreço especial por Maria Madalena, quer dizer, uma amizade mais profunda, e, no entanto, escolher Pedro, de facto, para o seu pedra bom, fundamental sim, mas também isso teríamos que contestar um bocadinho essa ideia, quer dizer, não é que não seja possível, isso que o Pedro é a pedra fundamental. De facto, eram mais outros importantes até. Não sei se era Tiago, o irmão de Jesus, na igreja de Jerusalém. E parece que quando o Paulo, aí há uma citação que sobe lá, começa por citar a Tiago e depois a Pedro. Mas isso já é outro tema, não é? Esse é outro tema para pequena, só falar, etc. interpretação. O certo é que aqui, eu diria, aparece um evangelho, de alguma maneira, estas frases, não é? Chega a ser um evangelho, mas um bocado alternativas e que saem um pouco do esquema, muitas vezes clássico, que tivemos e que fizemos, não é? Primeiro aparece uma mulher, depois que tem um saber oculto e que questiona realmente o saber oficial. Seria realmente este um texto de protesto contra a oficialidade que já ia começando a formar-se? Ainda que bem que ainda não Pedro totalmente, mas tem sempre, aparece com um papel importante, etc. Seria isto uma tentativa de dizer, olha, no fundo, eu penso também, um pouco a minha interpretação, há que houve um conflito forte também na Igreja primitiva entre isso, entre o esoterismo e o exoterismo. Entre se a mensagem do Evangelho é assim para toda a gente, mas no qual o nível vai ser mais baixo, por assim dizer, porque tinha que ser o mais simples, que o pessoal pudesse entender, e outra igreja que pretendia talvez algo mais aristocrático, quer dizer, algo mais profundo, mais intenso, etc. E as Mas coisas estiveram sempre assim, não é? Sempre assim por decidir, não é? E se calhar nunca vai estar resolvido este problema, como não é? intenção, Inclinaram-se mais para um lado. Como? não como intenção de Jesus. Jesus Claro que não. Não, mas como falava, é Os que nós homens de Jesus acho que nem sabemos? quis formar nenhuma, fundar nenhuma igreja, não é? Sim, sim, claro. Isso é mais complicado. Qual era a Inclinaram-se intenção para de ali, Jesus? caíram, sim. Estamos Jesus nunca disse que queria nas construir uma interpretações. igreja. Sim. Pronto, não sabemos, mas o certo é que o que aconteceu na igreja foi um pouco esse conflito, não é? Entre ambos os níveis, e que ao longo da história foi-se resolvendo. Por exemplo, os místicos são os esotéricos, com S, não é? São aqueles que também querem um aprofundamento, não é? Mas depois também há o evangelho assim, um pouco mais que vale para todos, mas também às vezes indo aos mínimos, não é? Então, era uma igreja maximalista ou uma igreja minimalista? Pronto, é um tema, se calhar, que estará sempre sem solução, porque é sempre uma dialética que há aí, não é? Uma dialética. Então, alguém que quer uma igreja mais profunda, hoje diríamos mais comprometida, mais etc., ou uma igreja assim de superficialidade, como dizem os espanhóis, cumprimento. Cumprimento é cumplo e miento. Cumpro e minto. Sim, do cumprimento, aquela religiosidade toda, Sim, eu daquelas lanço estas decisões, questões para que daquelas não sei pensemos, não quê, é? Mais não além dos é? textos. A procura supõe sempre uma outra interioridade das coisas, Sim. senão, Bom, então, não se encontra, não é? mas Jesus também tinha sempre conversas à parte com os discípulos e claro, as claro, pregações para a multidão. claro, Portanto, claro.
e é isso. Porque assim Sim, também sim. é algo mais esotérico, Sim. com os princípios, Então aqui, Tinha relações únicas com cada um, com certeza. Jesus tinha relações únicas com então o que todos e pode com cada ser um. é que seja um movimento de protesto um pouco por uma igreja que se poderia ficar demasiado laxa ou não comprometida, não muito comprometida, não é? Podia-se entender assim, não é? Não necessariamente. E talvez esse jogo é um jogo dialético, em que existem as duas posições sempre, não é? Uma igreja de profundidade, de compromisso, mas também não seja elitista, não é? Isso vai ser um tema, dizer, mas a salvação é para todos e todas, não é? Mas ao mesmo tempo também é exigente, não é? Pronto, é um tema interessante que está aí, não é agora para resolver. Mas olha, eu queria deixar aqui algumas reflexões finais, um pouco sobre esta figura de Maria Madalena, não é? Algumas questões. Então, se quiserem, não sei se fica aí apontado, mas pelo menos. Mas aqui vi alguns textos, até foi interessante, na inteligência artificial tem algumas coisas, pus assim, a teologia da libertação fala sobre Maria Madalena. E vemos aqui algumas reflexões interessantes, não é? Que podíamos refletir. Por exemplo, bom, em primeiro lugar, há outras aqui, por exemplo, Maria Madalena como ícone da redenção, não é? Aquela que foi redimida porque foi curada totalmente, não é? Aqueles 7 demónios significaria uma limpeza total, uma purificação total, não é? Digamos assim, uma transformação total para o melhor da humanidade. Neste sentido, a humanidade não é só no masculino, é no feminino, e nesse sentido também a Maria Madalena seria um símbolo, não é? De uma humanidade transformada. Depois, segundo lugar, também podemos dizer um discipulado corajoso e fiel, não é? Corajoso, ela esteve sempre com ele e nos momentos mais difíceis ao final esteve aí presente e também até, se é verdade, não sabemos a historicidade digamos, deste Evangelho de Maria chamado assim, não é? Mas tudo bem. Mas no próprios Evangelhos canónicos aparece realmente uma figura corajosa que vai e prega, e sabemos por informações que ela tinha um papel muito significativo como líder na Igreja primitiva. Portanto, não é só a figura de Maria, é possivelmente de outras mulheres também que estariam aí importantes e que seriam também grandes líderes da Igreja primitiva. Apóstola dos apóstolos, não é? Aquela que também tem este privilégio, que também a mulher e o feminino se pode anunciar, digamos, a boa nova, não é? Também em feminino. E ela pode ter umas palavras neste sentido, não é? Diz aqui, Deus escolhe uma mulher marginalizada, porque se realmente tinha esses demónios, também devia estar marginalizada, ainda que pudesse ter bens, não é? Porque normalmente era vista quem está de 7 demónios, é que o espírito do mal está dentro dela. Eles entendiam a doença muitas vezes como digamos, como mal, não é? Com possessão demoníaca, não é? Esta questão. Pronto, também há aí um interessante para rever a figura de Maria também nesta outra dimensão, mas seria, escolhe uma mulher marginalizada pela cultura da época para ser a primeira testemunha da nova criação. Essa nova criação é a ressurreição de Jesus, não é? E depois, em quarto lugar, também uma espiritualidade da escuta e do amor, não é? Na cena do túmulo, ela reconhece Jesus quando ele a chama pelo nome, Maria. E ela responde, Rabuni. Há aqui um jogo de essências. Como sabem que na tradição judaica o nome é a essência da pessoa, não é? Então dizer nome era importante, não é? O nome não é simplesmente, olha, podia-se chamar isto assim ou de outra maneira, não é? Não, é Maria. E Rabuni também era mestre, reconhecer como mestre, não o meu mestre, não é? Isso revela, numa certa reflexão, uma espiritualidade profunda, baseada no reconhecimento pessoal do Cristo vivo, na escuta da voz do pastor, não é? Conforme João 10, 13, não é?
Também aqui a sua procura aflita por Jesus, procura que o amor não desiste, não é? Ela procura o corpo do Mestre mesmo sem entender a ressurreição. A sua fé cresce no encontro pessoal com o ressuscitado, e esse é o coração da espiritualidade cristã, não é? É um encontro pessoal também que transforma, não é? Então, o significado, a dimensão redenção, qual é o significado? Liberta por Cristo, sinal da graça que restaura por completo. O discipulado, já falámos, não é? Modelo de fidelidade até à cruz e além da cruz. Apostolicidade, primeira testemunha da ressurreição enviada como anunciadora, não é? Espiritualidade, encontro pessoal com Jesus, escuta interior, procura amorosa, não é? Digamos, sintetizando estes 4 pontos. E agora, sim, o que é que dizia a teologia da libertação sobre a Maria Madalena, ou pode dizer, numa reflexão? Um pouco já também do que afirmamos, não é? Primeira discípula de Jesus e testemunha da ressurreição, não é? É uma discípula, como a Maria de Betânia, que estava aos pés digamos, de Cristo. Num contexto, volto a repetir, onde não havia discípulas. Aquela ditado digamos, dos fariseus e a leitura, releitura da Torá, não é? Quem ensina a Torá a uma mulher, seja maldito, ou é maldito. É essa a mentalidade que há. Então aqui Maria Madalena é reconhecida pela teologia da libertação como uma das discípulas mais fiéis de Jesus. Ela estava presente na crucificação, no sepultamento, e foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado, não é? Como vimos em João 20, 1 a 18. O que lhe confere um papel central na narrativa do Evangelho. Depois, 2, uma figura marginalizada e reabilitada. Por ter estes 7 demónios também seria tremendamente marginalizada, e mais 7. E é reabilitada, não é? Então também a teologia da libertação interessa-se por personagens marginalizados, como Maria Madalena, e procura restaurar a sua dignidade e papel histórico. Ao ser associada injustamente à prostituição, a sua figura foi distorcida ao longo dos séculos, especialmente por interpretações que favoreceram estruturas patriarcais. Bom, também aqui já seria outra dinâmica, também ver o que é que significa a prostituição, mulher e prostituição. Também ver aqui um pouco, analisar mais a fundo, ainda que ela não seja este caso, não é? O que é que isso significa nas estruturas patriarcais e o que é que significa com respeito a mulheres marginalizadas, não é? 3. Exemplo de resistência e fé. Ela é vista como uma mulher de coragem e compromisso, não é? Fé e compromisso, não é? É, digamos, às vezes não tanto o seguimento, mas o prosseguimento de Jesus, não é? Prosseguir o seu caminho. Não abandonou Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis, como fizeram muitos discípulos homens. Isso a torna símbolo de resistência e fé autêntica, não é? Aspectos valorizados na teologia da libertação, não é? Ou por toda a teologia que seja libertadora. 4. Símbolo do protagonismo feminino na fé. É importante este aspecto. O protagonismo feminino na fé. A maneira feminina de viver, não é? A espiritualidade, a fé e o compromisso cristão. A presença ativa de Maria Madalena no movimento de Jesus é lida como um exemplo do papel essencial das mulheres na comunidade cristã primitiva. É um reconhecimento nela de todo o papel que as mulheres fizeram, muitas vezes anónimo, secundarizado, etc., mas fundamental para a transmissão do Evangelho. A teologia da libertação, especialmente na teologia feminista da libertação, enfatiza que ela foi apóstola dos apóstolos, não é? Uma expressão atribuída a ela por alguns pais da Igreja. Alguns pais da antiguidade foram o que falaram, não é? Não é uma denominação moderna, já é antiga. Não é? E depois, 5, rompimento com o machismo estrutural da tradição religiosa.
rompimento com o machismo estrutural da tradição religiosa. Ao resgatar a figura de Maria Madalena de forma positiva, a teologia da libertação também desafia as estruturas eclesiais e culturais que silenciaram ou subalternizaram as mulheres e continuam, se calhar, a fazer também. O papel não está acabado. E, sobretudo, as mulheres marginalizadas, não é? Então, Maria Madalena é revalorizada como discípula, líder, símbolo da dignidade das mulheres marginalizadas. Ela representa a possibilidade de transformação social e espiritual, não por meio da culpa, não é? Mas da fidelidade, coragem e protagonismo no seguimento de Jesus, não é? Talvez a Igreja tenha insistido muito sempre na culpa e uma maneira muito tradicional e não é da melhor pedagogia, não é? Aqui na figura dela temos uma figura mais positiva de entender isso, não é? Não na culpa, mas na fidelidade, coragem e protagonismo no seguimento de Jesus. Bom, não sei, alguns pontos para fazer pensar, para desenvolver também, e um pouco e para agradecer, não é, estas figuras, uma figura sobretudo como a Maria Madalena, como símbolo de todas as Madalenas, as Madalenas da história que estão por aí. Muito bem, vamos lá ver no próximo dia, já passamos, mas no próximo dia, claro, aqui antes o Gabriel recordou que nós tínhamos ainda a ideia de ver a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, vamos ver também, mas também tínhamos aí uma série de figuras da Igreja Primitiva, mas claro, já não dá tempo, temos uma sessão mais e também não se trata de fazer ali, enxoriçar assim tudo, tudo seguido, não é? Então pode ser, se estão interessados, podemos fazer se calhar para o próximo curso assim, ano letivo por dizer de alguma maneira, não é? A partir de setembro, outubro, podíamos fazer também uma segunda etapa das mulheres da Bíblia, não é? Bem, Faltaram aí algumas por ver, não é? A Judite, bom, que não é das mais simpáticas, mas enfim, mas estava está ali. Tínhamos a Esther, Esther, sim. Temos aí várias mulheres. E depois podíamos ao final também ver as do Novo Testamento, não é? Todas estas, a Lídia e tal, não é? Que foram mulheres interessantes, não é? E que dão alguns também pormenores para entender o papel das mulheres digamos, já no Evangelho, não é? por exemplo, a Santa Ana, a mãe de Maria, também pouco sabe, mas por exemplo, há a famosa pintura até do Leonardo da Vinci, não é? Que é Santa Ana, Maria e tudo, mas pouco sabemos sobre ela também. Claro, e é curioso, Santana e Joaquim, sabemos através dos apócrifos. Se vão ver, não vê na Bíblia, no Novo Testamento, nunca que chamem aos pais de Maria de alguma maneira. Tiramos isso através dos apócrifos. Como também, nos apócrifos só para terminar, como também o nome dos famosos, como é que se chamam? Dos famosos reis magos. Os nomes vêm-nos dos apócrifos. Gaspar e Belchior. Sim, e que aliás uma época chegaram a ser mais, mas depois ficaram reduzidos a esses, mas enfim. Hoje tem-se em conta muito também os apócrifos. Agora, não sabemos a historicidade disso. Até a própria historicidade na Bíblia também é complicado, um tema complicado, mas enfim. Eu tentei aqui assim, pôr o que se diz. Por exemplo, já chegaste a falar, Rui falou da esposa de Saul, aquela que ficou de Sodoma e Gomorra, como é que ela se chama, que ficou petrificada? Saulo. Não, essa era, como é que era? Não era não, a Sara, como é que ela se chamava? Sim, não era a Sara? Não era Sara. Pronto, vamos ver. Mas há certas mulheres aí que um pouco, claro, então não acabávamos, não é? Mas pelo menos podia-se fazer uma segunda etapa, se estão interessados. Sim, interessados. Mas digam depois. Podia sugerir uma lista de nomes e aqueles mais votados depois eram os que iam para ser falados no próximo ano letivo. Aqui fazemos mais o consenso, não vamos na votação, mas digam, primeiro estão interessados em que haja um sobre mulheres 2, mulheres bíblicas 2. E segundo ponto, se querem sugerir, mas pronto, são essas que falamos,
Bom, há aquela também aquela que teve o problema, a Casta Susana. Um tema que dá também um pouco para ver muita coisa. Essa eu não sei quem. Susana, há bocado, naquilo que eu li, diz que Jesus foi acompanhado de Susana e de Joana. É essa? Não. É a Casta Susana é um texto do livro Daniel, acho que no livro Daniel, ou pelo menos referente, daquela que querem condenar porque apareceram lá uns velhotes e queriam possuí-la e ela negou-se e então os juízes a condenaram à morte e tal. Toda uma história aí que é muito significativo. Vem que sempre há alguma coisa para aprender. A famosa Casta Susana, que é um texto que se lê também na Eucaristia, mas é muito longo, então, mas é... Há tantas vezes. Olha, as duas mulheres disputaram o filho perante o rei Salomão, também é interessante. Sim, claro. Nem sei o nome delas. Não sei se aparece o nome. Não sei se aparece, por acaso nunca mais ouvi falar nisso. Quando era miúda, às vezes ouvia esse, não sei. Ou seja, temos mulheres 2 e mulheres 3. Tá bom, isso é bom, já que não se fala. E os mas, homens? E os homens? Esses já falam quase Esse sempre. Nas igrejas também. sempre só falam dos homens e os homens que falam. Então, talvez seria interessante para talvez depois ver ao final, noutra questão, o papel da mulher hoje, porque tudo isto da mulher na igreja, não é? E na sociedade, mas também na igreja, qual é o papel das mulheres? Isso seria um tema de debate, seria interessante, não é? Podíamos também fazer alguma das sessões que fosse um debate ao final sobre, depois de todas estas figuras femininas, qual é o papel da mulher hoje? Não é? Como é que se pode retomar? O que é que significaria, não é? Pronto, estas foram resistentes, entre elas a Maria Madalena ali perante a autoridade do Pedro e do André, mas enfim, lá resistiu. Pronto, caríssimas. Então, a próxima quem é? Maria Mãe de Jesus? Sim, Maria Mãe de Jesus, e talvez vamos ver relacionado com Isabel. Com Isabel também. Mas olha, não é na próxima semana. Na próxima semana eu tenho que estar fora, tenho um encontro a nível europeu. Sim. Vou estar fora do país, então vai para fora. seria, acho que é o dia 12, não é? Não tenho aqui à frente. É dia 12, é dia 12. Dia 12. Então dia 12 teríamos essa 7ª e última sessão. É a última. Sim, pelo menos por agora. É bom, de todas as formas, fica uma vontade de continuar. Isso pelo menos significa não foi assim tão chato. Sim, está bem. Ok. Então, pronto, muito agradecido. E vamos então continuar um bocadinho mais. Releiam estes aspectos, pesquisem. Leiam o Evangelho de Tomé, que também é um apócrifo. Estou a ler. Sim, muito também. Muito bem. Isso são logo 5 pontos mais. Mas mais. Tomé era irmão de Jesus, era o gêmeo, quis falar aqui uma série de coisas interessantes. Tem sido uma descoberta. Isso. Leiam. Aliás, o Evangelho de Tomé é muito importante porque hoje aceita-se que é a estrutura originária de que teriam os Evangelhos um pouco antes da redação, não é? Da redação que foi depois já com Marcos, não é? Que inicia, em que começam-se a relatar os factos, não é? Mas é mais ditos de Jesus e coleção de ditos que aparecem também alguma vez nos textos canónicos, às vezes interpretados de outra maneira, mas enfim, lá também aparecem, mas é engraçado, é chamado o Quinto Evangelho. Sim, também é engraçado. Bom, pronto, então muito obrigado. Frei Rui, eu agradeço. Até a próxima, obrigado. Até à próxima. Muito obrigada. Boa viagem. E prosseguimos com o Evangelho, não é? Isso é que é importante. Sim. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Tchau. Muito bem. Pronto, Vamos vou aqui. sair. Obrigada.